E a grande protagonista é a Bárbara, personagem da Louise Closs, que está aqui com a gente. E antes da gente conversar, Louise, vamos acompanhar um pouquinho mais sobre a série. Até onde você iria para conseguir a vida que sempre quis? Não adianta. Você tem um emprego ótimo, ser admirada por isso, mas quando o assunto é amor, ninguém te quer. Bárbara é uma mulher que leva uma rotina comum. Você consegue? Ou será que não? Bárbara? Tá tudo bem com você? Inseguranças e incertezas retratadas na série Até Onde Ela Vai. Até Onde Ela Vai narra em 10 episódios a vida de Bárbara, que desde a infância convive com experiências paranormais. Já adulta acredita ter superado as questões do passado, mas tudo muda quando Bárbara toma algumas decisões equivocadas que impactam profundamente a vida dela e de quem está ao seu lado. Eu não sinto coisas ruins aqui em casa. Ela viveu todos os intempéries possíveis, assim, de uma menina que foi pouco assistida pela família, que tinha uma má relação com a mãe. A série foi escrita a partir de um relato surpreendente. Eu sei o que a gente tem que fazer. Prepare-se para uma trama que promete tocar em temas profundos. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Acho que a principal mensagem da série é o poder da transformação. É você realmente se reestruturar, né? Por mais que você tenha tido um passado traumático, ele não define quem você é. Se você não fizer alguma coisa rápido, vai acabar ficando pra titia. Bom dia. Bom dia. Como é que é interpretar uma personagem que realmente existiu e passou por tanta coisa difícil? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Bom dia para vocês, né? Agradecer por estar entrando na casa dos brasileiros para contar um pouquinho de como foi o processo de Bárbara. E, de fato, Até Onde Ela Vai foi o maior desafio da minha vida, ao mesmo tempo foi o melhor desafio, porque como atriz eu, né, me preparo, estudo para viver personagens, mas da história da vida uma história real, de uma mulher que existiu, que existe, que contou a própria história, é de uma responsabilidade enorme, assim. Então, foi um desafio e foi lindamente traduzida pela Rafaela Castro no roteiro, supervisão da Cristiane, direção do Felipe. Mas eu tive apoio para viver essa história, assim, e honrar a vida dessa mulher que com certeza assistiu, viu. Agora, Luiz, a gente vai poder acompanhar a infância dela para entender o que realmente aconteceu assim no passado? Sim, a história começa com a Bárbara com 10 anos de idade, que foi interpretada pela Mel Summers, que é uma atriz fantástica, assim, da sua geração. Ela tinha 8 anos quando ela gravou. E aí a gente entende o que acontece na vida da Bárbara, por que ela faz o que ela faz, por que ela age como ela age, a partir desses acontecimentos da infância. Agora, esses traumas do passado, essa falta de acolhimento por parte da família, você acredita que isso realmente vai interferir no relacionamento, no dia a dia da Bárbara? Como é que ela vai lidar, por exemplo, com a vida amorosa, com os namorados dela? Então, eu sempre falo assim, que a gente somos o que fazemos do que fazem com a gente. Então, às vezes, a gente não tem controle sobre o passado, sobre o que nos fizeram, mas se a gente tiver apoio, se a gente tiver sabedoria, às vezes a gente consegue seguir e fazer melhores escolhas, né? E a Bárbara foi isso. Eu acho também que a gente aprende a amar como a gente foi amado, assim, como na nossa infância, nos primeiros anos da nossa vida, o que a gente vê de exemplo, de referência, que é o momento que a gente está construindo o nosso caráter. Você dá né? aquilo que você recebe, né? Exatamente. E aí, para a vida adulta, a gente também acaba repetindo esse padrão. Ué, mas eu recebi esse tipo de amor. Como é que eu vou mudar isso? Então, eu acho que a Bárbara acaba refletindo o que ela mesma passou. Com o pai, com a mãe, esse lar conflituoso, agressivo, né, com violência. E isso ela acaba, infelizmente, levando isso para as relações na vida adulta. A gente não pode esquecer, e como a gente tem dito aqui desde o começo dessa conversa, que é um caso real, é baseado numa história real e por isso que é tão forte, por isso esse convite que a gente faz a você, porque isso mexe de verdade com a vida das pessoas, tendo como exemplo algo que de fato aconteceu. A partir daí, você já disse que foi o maior e o melhor desafio da sua vida, da sua carreira. Como foi a preparação para viver essa personagem?
Intensa, foi muito intensa. Imagino. Foram alguns meses, assim, eu ainda estava gravando Reis quando eu recebi o convite. Então, eu terminei Reis e já emendei nas preparações de Até Onde Ela Vai. Foram 2 meses de preparação, de uma carga horária de 12 horas por dia, primeiro online, depois presencial, com o elenco, com a direção. E, de fato, eu transformei a minha vida, assim, para viver essa personagem. Emagreci 6 quilos, porque acho que eu queria trazer para a parte física também essa fragilidade dela, então foi uma escolha minha. Mudei meu sotaque, porque eu sou natural do Rio Grande do Sul. E aí, moro no Rio há 10 anos, mas em um mês me falaram assim, Louise, a personagem é carioca. Carioca mesmo? É carioca, vamos lá? E eu, meu Deus. E aí eu mudei meu R e meu S, tanto que eu trouxe pra vida, que para outros trabalhos eu também tô usando isso. E fiz muito laboratório, vivências, preparação de coisas que ela passou, lugares que ela frequentava, para tentar trazer maior veracidade para essa história, assim, e me colocar no lugar dela, assim, de fato, sabe? Então foram 6 meses transformadores, em que eu vivi para isso, assim. Quero que você me fale qual a grande mensagem que a série traz. Então, eu acho que além do trabalho e do texto e da história, essa série ela tem uma função social muito grande. Porque ela vai chegar na casa de mulheres que muitas vezes passam por isso. Infelizmente, a gente ainda vive, né, no dia a dia muito isso no Brasil. Muito triste isso. Que é o caso de agressão, de violência contra a mulher. Então, a gente vê uma jovem adulta tentando acertar e tentando ser feliz a qualquer preço, assim, para conseguir o que ela quer. Sem referência, sem base. Então, eu acho que a história da série, além de ter essa ajuda, que as pessoas vão poder se identificar e entender que elas têm um caminho, é sobre isso, é sobre perdão, é sobre redenção, é sobre amor. E que a gente saiba que a gente pode recomeçar, sabe? Tem uma luz no fim do túnel e que dá para virar o jogo. Eu acho que a mensagem mais importante, como você falou, é uma realidade cruel que nós temos aqui no nosso país. Não importa o endereço, não importa a classe social, a idade. A gente vê a história da Bárbara, que é uma história real, que começa ainda criança. Sim. E ela carrega isso para a vida, mas ela tem aí uma segunda chance.